Em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, nos diz o texto bíblico que Jesus olhou e viu a multidão. Então ele vê a multidão e ele toma a iniciativa, ele sobe o monte e se assenta para ensinar. Os discípulos se aproximam, estão juntos com ele e ele passa um longo período ensinando aqueles que o buscavam. O fato é que ninguém jamais falou como ele. Ninguém jamais ensinou como Jesus. Mas Jesus era muito mais do que um mestre, um professor, um ensinador. Jesus trazia a palavra, a revelação. Jesus trazia a mensagem do céu. Por isso, certa feita, a multidão ficou tão impressionada, tão admirada com as palavras de Jesus, que eles se questionavam quem ele era, de onde vinha aquilo, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os religiosos, não como os escribas. Ou seja, havia em Jesus algo mais do que simplesmente conhecimento. Certa vez, Jesus foi procurado por um homem religioso, um líder religioso de Israel, Nicodemos, à noite. E então ele começa a falar com Nicodemos e fala sobre a necessidade de nascer de novo. Nicodemos fica confuso com aquilo. E lá em João capítulo 3, no verso 10, Jesus vira para Nicodemos e ele diz: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ou seja, aquilo que Jesus veio comunicar é algo que não se entende, não se absorve, não se compreende com a mente humana, com a razão humana. E Jesus deixa isso claro. Lá em Lucas, capítulo 10, no verso de número 21, a gente lê assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E isso é maravilhoso demais. Jesus foi aquele que abriu os olhos aos cegos, mas também a sua mensagem cegava aqueles que pensavam que viam. Os edificadores religiosos olhavam para Jesus, a pedra angular, a principal pedra, e não o identificaram, não foram capazes de identificar Jesus como o Messias que a Bíblia aqui, a Torá, que a lei falava, que os escritos de Moisés anunciaram. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E ele diz que o Senhor deixa claro que vai destruir a sabedoria do sábio deste mundo. Jesus é aquele que está acima dessa sabedoria humana. Se lembrarmos de Jó, Jó perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, a sua esposa queria que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Mas Jó, ele teve 3 amigos que o procuraram. E esses amigos questionavam Jó a respeito de tudo que estava acontecendo com ele. E talvez pelo peso da pressão desses amigos, Jó vai questionar Deus também. E aí, de repente, lá no capítulo 42, Jó, ele fala sobre isso. Ele diz: eu falei de coisas que eu não entendia. Eram coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó chegou a um ponto de compreender que a sabedoria de Deus é infinitamente mais alta do que a nossa sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura diante da sabedoria do mundo, porque o mundo não a compreende. Mas Deus decidiu revelar as suas coisas, o seu coração, os seus planos, os seus projetos aos mais simples. Deus escolheu que ele vai esconder isso dos sábios desse mundo, mas ele vai descortinar as verdades espirituais aos simples, àqueles que de fato desejam aprender com ele.